Soma dos n primeiros termos de uma PA. Que consiste somar os termos de uma PA? Consiste em pegar cada elemento de uma PA, somar com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com n termos da PA. Então, soma dos termos de uma PA nada mais é que pegar termo a termo e somar todos eles e ver quanto que vai dar a sua soma. Aqui nesse caso, nesse exemplo, nós temos uma PA de razão 1, onde o primeiro termo é 1 e o último termo é 100. Quanto que dá a soma de todos esses termos dessa PA? Então, poderíamos pegar e fazer a seguinte conta: 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, e assim sucessivamente, até chegar no centésimo termo. Porém, isso é muito trabalhoso, né? Então, o que nós fazemos quando aparece esse tipo de problema? A ideia é resolver isso aqui utilizando o que Gauss, um grande matemático, resolveu muitos anos atrás. O que Gauss fez? Ele percebeu que, se somado o primeiro com o último termo, teria o mesmo resultado que a soma do segundo termo com o penúltimo, que o terceiro termo e o antepenúltimo, e assim sucessivamente, né? Pegando o quarto termo com o 97º termo, também ia dar a mesma soma. Nesse caso aqui, a soma sempre dá 101. Pode verificar isso. Então, juntando de 2 em 2 termos, nós não vamos ter mais 100 termos, nós vamos ter 50 termos. E nós vamos ter 50 termos que a sua soma foi dado 101. Então, 50 termos de 101 vai dar 5.050. Então, é uma soma bem rápida, bem mais rápida do que somar termo a termo. Então, essa é a ideia que Gauss utilizou. Então, o primeiro termo somado com o último, como é o mesmo resultado do segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, então basta pegar o primeiro com o último, que vai dar o valor que todas as outras parcelas vão somar, né? E multiplicar pela metade do número de termos que aparece na sequência. Então, que tem 100 termos, se eu pegar a metade de 100 é 50. Então, 50 vezes 101, 5.050. Genericamente falando, né, nós podemos ver assim, ó. Se pegar o primeiro termo com o último termo, vai ser a 1 mais a n, que vai ser o mesmo valor do segundo termo somado com o penúltimo, o terceiro termo somado com o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Então, o primeiro termo somado com o último vai ser o valor que vai ser multiplicado pelo número de termos dividido por 2, ou pela metade do número de termos que aparece aqui. Então, se eu tenho n termos, então aqui eu tenho n termos, então eu faço a metade de n multiplicado pela soma do primeiro com o último termo. E essa aqui é a soma, então, a fórmula da soma dos n termos de uma PA, que nada mais é a ideia que o Gauss falou. Então, a soma de uma sequência de uma PA é a mesma coisa que eu pegar o primeiro com o último termo, somar eles e multiplicar pela metade do número de termos. Vamos ver alguns exemplos para melhor entender essa ideia de Gauss. Calcule a soma dos 20 primeiros termos de uma PA, cujo primeiro termo é 1 e o 20º termo, o último termo, né, dessa sequência 97. Então, é sempre bom colocar o que a gente tem, né, na situação, no problema. Então, nós temos o primeiro termo, o último, nós temos o número de termos, né, como são 20 primeiros termos, o n vale 20, e nós não sabemos a soma desses 20 primeiros termos. Não precisa nem saber o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, assim, os termos entre o primeiro e o 20º. Basta saber o primeiro e o 20º. Porque se somar o primeiro com o 20º, vai dar o mesmo valor que o segundo com o 19º, com o terceiro com o 18º. Lembra disso? Lembra da ideia do Gauss? Então,
A partir disso, pega-se a fórmula, né, e substitui os termos. Então, veja que são 4 variáveis, Sn, A1, An e N. Tá? E vai ser dado 3. Tá? Alguns casos pode aparecer só 2 variáveis, mas daí tem que usar a fórmula geral da PA para descobrir a terceira variável e aí então usar a fórmula da soma. Substituindo o A1 por 2, o AN por 97 e o N por 20, que foi tirado do problema. E então nós vamos ter que a soma do primeiro com o último termo é 99. E como eram 20 termos, eu pego a metade dos 20 termos, né? Vão ser 10 termos que se somaram 99. Então, 99 vezes 10, então dá 990. Então, bem o que o Gauss fez. Ele pegou o primeiro termo, somou com o último, viu que soma ia dar, né? No caso, 99. De 20 termos, ele juntou de 2 a 2, então de 20 termos acabou-se em 10 termos, né? 10 termos que de 99, né? Então 10 termos 99, 990. Logo, então, a soma dos 20 primeiros termos dessa PA é igual a 990, não 20, 990. Tá? Exercício 2.10. Temos uma PA de 20 termos, de novo de 20 termos. O primeiro termo é igual a 5 e a soma de todos os termos dessa progressão é 480. Qual é o 20º termo? Então, agora vejam que foi dado a soma, foi dado o primeiro, o número de termos, mas não foi dado o 20º termo. E agora, como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e utilizar a fórmula. Utilizando a fórmula e aplicando os valores que a gente sabe na fórmula, a gente vai descobrir qual é esse último termo. Então, Sn eu vou trocar por 480, o N por 20, o A1 por 5 e o AN não troca por nada, porque a gente não sabe, o AN é o 20º termo. Tá? Então, trocando aqui vai dar 480 igual a 20 vezes 5 mais A20 dividido por 2. Esse 2 pode também já estar aqui embaixo, dividido pelo 20, né? Então, podemos simplificar o 20 pelo 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. Né? Então, feita essa simplificação do 20 por 2, esse 10 aqui eu posso tanto passar dividindo 480, que eu acho que é mais fácil, caminha menos, ou pode fazer a distributiva aqui, 10 vezes 5, 10 vezes a 20. Então, como é mais fácil passar o 10 dividindo, foi o que eu fiz. Ó. Então, 480 dividido por 10 vai dar 48, né? Corto os zeros ali. E esse 5 que está somando com a 20 eu passo diminuindo. Então, 48 menos 5, 43, que é o valor do 20º termo. Podem testar, ó. Pega o primeiro e o 20º termo, a soma é 48, né? Se são 20 termos, pega a metade de 20 termos, é 10, né? 10 vezes 48, 480 é a soma, né? Então, a ideia de Gauss sendo aplicada aí. Vamos a mais um exercício. Quantos termos da PA 3, 19, 35 devem ser somados para que a soma dos termos seja 472? Sabendo que o último termo é 115. Tá? Então, ali a gente não sabe quantos termos tem ali. Mas a gente sabe que o último termo dessa soma é 115. Então, tiramos os dados, sempre tira-se os dados, é muito importante isso. Sn tem ali, o último termo é 115, o A1 vale 3 e o N é o que a gente não sabe. Então, falta só uma variável. Então, aplicamos na fórmula da soma, né? Falta só uma variável. Aplicando na fórmula, nós vamos descobrir. Troco o Sn por 472, o AN por 115, o A1 por 3 e o N a gente não vai trocar, né? Esse 2 aqui, ó, que está dividindo, eu posso passar para cá multiplicando, tá? Fica mais fácil, né? Então, 472 vezes 2, e daí ali dentro do parênteses soma o A1 com o AN, né? Então, vai dar 118. Multiplicando 472 vezes 2, vai dar 944. Que daí agora basta passar o 118, né? Dividindo, né? Porque ele está multiplicando n, passa ele dividindo. E daí 944 dividido por 118 vai dar, então, 8. Então, o número de termos dessa PA vai ser 8.